Olá, pessoal, há quanto tempo, né? Hoje, a nossa primeira aula de construção civil, eu vou falar sobre estudos preliminares. Eu acho que eu até tinha começado com vocês, tinha dado um pouco dessa aula, mas hoje a gente vai começar e terminar, tá certo? Então, vamos lá, não vamos perder mais tempo. Então, vamos lá. O projeto, certo? O que é um projeto? É um conjunto de documentos, né, gráficos, desenhos, como vocês já conhecem mais ou menos, fizeram um projeto ano passado, né, que é feito por um projetista para comunicar suas ideias, né? Então, nesse projeto, segundo a NBR 5679, é a definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de uma obra de engenharia e arquitetura, né? Com base em dados, elementos, informações e estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projetos e disposições especiais. Ou seja, no projeto, pessoal, o projeto em si, ele traz para você como vai ser sua edificação. Ali você tem um norte para fazer orçamento, um guia para a sua construção, né? Então, o projeto é muito importante, né, para a questão da nossa edificação. Sem projeto não tem edificação, certo, pessoal? Então, primeiramente, vamos detalhar os tipos de projeto, né? O projeto básico é o quê? É um projeto completo, incluindo os projetos de arquiteturas e estruturais, de instalação de detalhes e esquadrias. Lembrando, pessoal, que no projeto básico, quando se está ainda no projeto básico, a gente pode fazer alterações nesse projeto, certo? É quando os arquitetos, os engenheiros, os engenheiros eletricistas, né, os engenheiros hidrossanitários, eles se juntam para ver se há compatibilização de projeto e se não precisa modificar nada, né? Porque eu reúno todos os meus projetos para ver, né? Eu reúno os projetos básicos para ver se necessita de alguma alteração. E por cima, o engenheiro orçamentista, né? O engenheiro civil que faz orçamento, ele pode muito bem dar uma estimativa de quanto custará a sua obra, né? Então, ali nesse projeto básico também me traz esses detalhes para mim saber de quanto vai ser o orçamento da minha obra. No projeto executivo, a gente reúne mais detalhes, ou seja, passou pela etapa do projeto básico, fiz as minhas modificações e no meu projeto executivo eu tenho todo o meu detalhamento, eu tenho detalhamento de piso, de pintura, de encanação, certo, pessoal? Então, é uma obra completa, um projeto completo. Então, traz tudo o que eu preciso para que a minha obra tenha um bom andamento, certo? Então, é um detalhamento daquele projeto básico, daquele projeto que se reuniu as pessoas para ver o que se estava faltando. Então, quando se vê que não há alterações, esse projeto básico, ele passa por processos de que, pronto, projeto básico, eu tenho que o meu detalhamento de tubulação vai passar por aqui. Aí no projeto executivo, o meu engenheiro lá já vai fazer o meu projeto de tubulação mais detalhado, pessoal. Vai fazer um projeto 3D, certo? Aí o projeto de iluminação, o engenheiro eletricista vai lá e diz, vai fazer o projeto do quadro geral, certo? Então, isso é o projeto executivo. Ele reúne todos os projetos básicos e faz o detalhamento, certo? Aqui é um projeto básico, certo? No caso, ele mostrou aqui mais ou menos nesse quadro de esquadria, né? Poderia dizer que aqui é um projeto executivo de uma casa. Por quê? Porque aqui ele me mostrou. É porque não dá para ver, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Não dá para ver mais ou menos o que é. Aqui é o quadro de áreas, né? E aqui é a tabela de esquadrias, não é isso? Então aqui eu tenho um projeto básico, certo? Esse projeto aqui é básico porque ele não traz o detalhamento, por exemplo, não traz o meu projeto hidrossanitário, não traz o meu projeto elétrico, só traz o meu projeto arquitetônico. Isso mesmo aqui, o detalhamento que ele me trouxe, né? Foi só de 2 cortes, uma planta baixa,
certo? A minha planta de localização e cobertura, certo? A minha fachada e a minha planta de situação na quadra, né? No caso aqui, ele só trouxe o meu quadro de esquadrias. Então, é um projeto básico de arquitetura, tá certo? E o projeto como construído, que nós chamamos de as-built, pessoal, é quando a sua obra finaliza e você faz um projeto, né, faz o quantitativo, né, o qualitativo de tudo que foi feito na sua obra, de tudo que você executou. Porque muitas vezes nós começamos um projeto, mas no meio do projeto nós modificamos alguma coisa, modificamos uma porta, uma parede, uma janela, nós mudamos a tubulação, né? Para poder, quando não houver no projeto básico a compatibilização dos projetos, então às vezes a construção ela passa por esse momento, um momento de transformação no decorrer da obra. E isso, pessoal, tem que estar documentado, certo? E tem que estar, pessoal, registrado, né? Quando eu falo em documentação, tem que estar registrado. Você tem que registrar com fotos, com o diário de obra. Por quê? Porque no final da sua obra, você vai fazer um projeto como ele foi construído. Você vai fazer o seu as-built. Para quê? Para que se um dia acontecer algum tipo, né, agora eu não digo, algum tipo de acontecimento, né, de uma coisa que não estava esperada, você tem como provar como foi feita a sua obra, certo? Então, tudo tem que ser registrado, né? Então, é o projeto final, é aquele projeto. Você pega e diz que foi modificado, a viga que era tal ficou tal. A tubulação que passou por aqui, certo? Então, você vai fazendo um novo projeto, um novo detalhamento, tá bom? E como é que a gente faz a elaboração dos projetos? Nós temos... Pessoal, não modifiquei aqui. Mas nós temos o projetista, certo, pessoal? Aqui vocês desconsideram. Deixa eu até apagar aqui. Nós temos o projetista, certo? Que no caso aqui seria o arquiteto ou o engenheiro, né? Nós temos a pessoa que vai construir, o construtor, certo? E nós temos a nossa obra final, certo? A primeira coisa que a gente tem que ter é o projeto, não é isso? Então, como eu tinha dito, é o projeto. Então, nós temos o projeto e então nós vamos ter como realizar a nossa edificação. E a gente precisa sempre lembrar de quando for projetar, pessoal, de como analisar as coisas que há na nossa volta quando a gente for projetar, certo? No caso, por exemplo, a primeira coisa que eu acho super importante é a necessidade do cliente, né? O cliente vai lá e diz o que você quer. Então, você tem que escutar bem o cliente, você faz um checklist com o cliente, você pergunta ao cliente o que é que ele precisa, certo? Você vai, então, ver a partir dessas necessidades, depois vamos partir para a obra. Para a obra, quando eu falo obra, é partir para projetar, né? No caso, como é que eu vou projetar? Eu vou lá no terreno, vou conhecer, vou sondar, vou ver as características do terreno, certo? E como é que eu vou ter a metodologia de fazer a minha obra? Como é que eu vou fazer a minha obra? Então, a gente hoje vai estudar só os estudos preliminares. Depois nós vamos ver a topografia e tudo como é que ocorre, tá certo? Então, tenho o projeto em mãos, tenho as necessidades do cliente, tenho o meu pré-projeto lá, tenho o meu projeto preliminar, mais ou menos o que o cliente quer. Então, eu tenho que conhecer o meu terreno. E nesse terreno eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso medir a área e o perímetro, eu tenho que saber qual é a localização, eu tenho que fazer um levantamento topográfico se esse terreno for muito grande, eu tenho que ver se naquela localidade há serviços públicos para me atender, como luz e água, certo? Tenho que ver se ali perto também tem a disponibilidade de mão de obra, se eu não vou precisar levar a mão de obra para o meu local, certo? E depois de tudo isso, quando o projeto estiver feito e eu for começar, nós precisamos ter medidas
a tomar, certo? Mas vamos dizer que eu vou medir o terreno e o terreno é cheio de árvores, cheio de mato e tudo. Então, você vai fazer uma limpeza parcial do terreno, né? Dependendo do que o terreno precisa, pessoal. Então, por exemplo, para fazer a limpeza do terreno, nós precisamos ou limpar manualmente, né? Ou fazer uma limpeza mecânica, ou até acontecer ou você fazer uma limpeza que precisa de um pouco de queimadas, dependendo da área desse terreno, né? No caso, para a gente que são edificações pequenas, a maioria dos nossos terrenos podem estar localizados em loteamentos, né? Ou podem estar localizados em ruas e eles precisam só daquela limpeza manual, que o cara vai lá com uma enxada, limpa manualmente, ou se for tocos maiores, né? Se tiver tocos de árvore, ele precisa ir com a serra para tirar, tá certo? Então lembre-se que para fazer esses tipos de demolição, para fazer esses tipos de limpeza, existe a norma de segurança e medicina do trabalho. E para contratar também pessoas, existe a norma 568277. Então a norma de segurança é a NBR 19, que eu acho que é só a NR, né, pessoal? Eu acho que eu até errei aí. E nós temos a NBR 5682 de 77 para contratação, execução e supervisão de demolições. Tá? Então, isso parte dos estudos preliminares, de como a gente precisa fazer a medida do terreno para poder começar o nosso projeto, não é isso? Os principais cuidados que eu até elenquei aqui, que são tomados, né, nas normas, são investigar o nosso terreno vizinho. Se tem uma edificação, a gente tem que ver para não agora eu não disse, para que a estabilidade desse terreno vizinho, dessa edificação vizinha, ela continue constante no decorrer de toda a sua edificação, né? Ver se o prédio que vai ser demolido, se for um tipo de reforma, não passou por algum tipo de incêndio, né? Porque se tiver passado, a gente tem que fazer uma investigação estrutural, certo? A demolição de paredes e pisos, ela deve ser iniciada pelo último pavimento, certo, pessoal? E a remoção dos materiais por gravidade deve ser feita em calhas fechadas de madeira ou de metal, certo? Então, esses são alguns cuidados, né? Um dos principais cuidados que a norma de demolição, contratação e questão traz pra gente, tá certo? Então, tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você acha que é só quebrar. Não, vamos quebrar aqui, eu não tenho que segurar nada. Então, a gente tem que fazer uma investigação do local antes para poder a gente começar a fazer a demolição. Se for um terreno que não tem nada, beleza, vamos fazer só a área do terreno, o perímetro do terreno, né? Ver se tem as minhas necessidades, água e luz. E assim, beleza, tudo ótimo, né? Esse tópico, levantamento topográfico, a gente vai aprofundar mais na próxima aula, mas lembrando que se o terreno for muito grande, é necessário que a gente tenha um levantamento topográfico desse terreno para a elaboração do projeto, né, pessoal? Porque se for um projeto, uma edificação muito grande, né, se for um prédio, então a gente tem que ver se vai levar aterro ou não, a gente precisa saber dos ângulos certinhos de cada lado da minha edificação, precisamos saber se é preciso fazer contenção nas minhas edificações vizinhas. Então, um levantamento topográfico é muito importante, certo? Até para ver a questão de presença de rochas, de presença de material de lençol freático, certo, pessoal? Então, é bem importante essa questão do levantamento. Lembrando que nós vamos ver na próxima aula mais aprofundado isso, tá certo? No levantamento topográfico, a gente tem que constar a nossa poligonal. O que é constar a poligonal? É todo o entorno, certo? Deixa eu fazer aqui para vocês. É todo o entorno do meu terreno. Se eu tenho um terreno quadrado, a minha poligonal é esses 4 pontinhos fechados, tá certo? As minhas curvas de níveis, pessoal, que aqui tem um demonstrando o que é curva de nível, é porque ele mostra o pico e a parte mais baixa do meu terreno, ou seja, aí está mostrando a inclinação do meu terreno, certo? As dimensões de perímetros, né, os lados da poligonal, quanto mede cada lado, porque esse terreno ele pode ser irregular, certo? Por isso que eu preciso de uma poligonal, certo?
a área do meu terreno, os lados adjacentes à minha poligonal, o que é que eu tenho ao lado da minha poligonal, um referencial de nível, certo? Se tem construções existentes, né, perto da minha edificação que vai ser feita, se eu tenho árvores, né, se eu tenho galerias pluviais de água ou esgoto, né, poste perto da edificação, se eu já tenho ruas que passam perto do meu terreno. Então, o croquis dessa situação você tem que fazer, porque a partir daí, né, é que você vai começar o seu projeto. Tá vendo por onde é que a gente passa? Tantas etapas que a gente passa para poder a gente constituir um projeto, né? Aí às vezes tem pessoas que chegam pra gente assim, eu queria fazer uma casa assim, assim, assim. Pensa que a gente tem, por exemplo, uma bola mágica, né? A gente é mágico para saber tudo isso. Então a gente precisa ter esse levantamento, né, de todas essas questões para poder a gente fazer um bom projeto, certo, pessoal? Então é isso, pessoal. A nossa aula sobre estudos preliminares, a gente começou hoje, vai terminar depois, né? Porque para não ficar uma aula muito longa, eu decidi dividir. Mas essa é uma das partes mais importantes que a gente tem que entender, né? Lembrando que as etapas do projeto é muito importante, nunca pular etapas, tá certo, pessoal? Então, fica aí com vocês e até a próxima